Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou a Heloísa Amorim, você já me conhece aqui toda semana. A gente está trazendo aqui um assunto novo, pertinente. Iniciamos aí o mês de fevereiro, um momento, inclusive, que muita gente volta a se olhar, né? Épocas de fim de ano, janeiro. Tem carnaval, mas é uma época que todo mundo se planeja para si. Como é que eu vou encarar aí 2026? Como é que eu vou encarar esse ano para entregar tudo de forma melhor no trabalho, na família. E por conta disso, né, hoje eu convidei a doutora Cíntia Feijó, que está aqui com a gente pela primeira vez, inclusive. Ela que é nutróloga com foco em emagrecimento, longevidade e bem-estar. Doutora, muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui com a gente na Dr. Play pela primeira vez. Obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui para falar sobre saúde, para falar sobre qualidade de vida. Vamos lá tirar algumas dúvidas dos seus telespectadores. Vão ser muitas dúvidas. A gente, inclusive, aqui nos bastidores, né? Eu já aqui fiz várias perguntas, inclusive, que eu acredito que não seja só dúvida minha, mas dúvida de muita gente, de muitas mulheres, principalmente também, que estão nos assistindo. E a gente gosta de entrevistar direto da fonte, doutora, porque a gente sabe que hoje a internet está aí, tudo na palma da mão, mas não é bem assim. Então, tem que ter muita responsabilidade, né, com tudo que se faz. Sim. Por isso que a gente escolhe a dedo todo mundo que está aqui. Eu agradeço o convite, de verdade. Para levar, né, o que tem de melhor para as pessoas que estão nos assistindo e quem sabe daqui a pouco também está aí no seu consultório. Você é minha paciente. Justamente. Eu já estou aqui candidata a irei, porque super me identifiquei com várias coisas. E antes de eu começar, doutora, eu sei que muita gente já lhe conhece, está nas redes sociais, mas para quem ainda não lhe conhece, está lhe vendo aqui pela primeira vez, eu vou aqui passar um pouco do breve currículo, assim, condensei, né, o breve currículo, porque ela tem uma atuação muito longa, mas para eu não me estender aqui, doutora Cíntia, ela é médica, como eu já falei no início, é nutróloga, né, atuante com esse foco no emagrecimento, no bem-estar. Ela concentra seus atendimentos, né, aqui em João Pessoa. Também tem um atendimento online. Está localizada lá no Altiplano, não é isso? Isso, no Outplex Business. No Outplex. E aí ela também trabalha com essa questão das terapias injetáveis, dos implantes hormonais e tudo isso. Ainda tem muitas dúvidas, apesar de que muita gente já está sabendo, procurando cada se vez inteirar. Mais. Isso. E aí tem tudo a ver com novas tecnologias, né? Tudo que a medicina vem trazendo, as inteligências artificiais também, parece que tudo chega primeiro na medicina, e isso é muito bom, né? Porque reverte diretamente para a gente. Mas, doutora, eu vou querer até saber de onde a senhora veio. Senhora não, gente, ela é super nova, tá? Ela, inclusive, tem a minha idade. Então, temos a mesma idade. A mesma idade. De onde você veio, como é a sua atuação e por que essa área da nutrologia? Tá, vamos lá, me apresentando rapidinho. Então, Cíntia Feijó, eu moro na Paraíba desde 2007, tá? Fiz faculdade em Campina Grande, sou formada há 13 anos. Minha primeira especialização foi em radiologia e diagnóstico por imagem. E depois que eu tive filho, eu senti uma necessidade, uma vontade muito grande de migrar de especialidade. Foi quando eu busquei fazer nutrologia. E aí eu me encantei. Eu acho que a mudança no meu corpo foi tão gigantesca que eu quis buscar aquilo com muita sede, sabe? E aí eu me encantei pela minha busca e querer ajudar outras pessoas a transformação que eu poderia proporcionar na vida delas. Então eu atuo aqui em João Pessoa, no Outplex. Eu estou totalmente realizada com a minha escolha pela especialização da nutrologia, tá cada vez mais encantador. Realmente trabalho com terapias injetáveis, implantes hormonais e não hormonais, emagrecimento, tratamento da menopausa. É isso, vai ser um prazer enorme falar sobre tudo isso aqui hoje. Olha, e a senhora aqui falando até pensando, senhora não, né? Você estava aqui pensando que, de fato, né, o que a gente tem buscado, não só as mulheres, né, mas os homens também, a gente tem buscado cada vez viver mais, né? Viver melhor, com qualidade de vida. Eu acredito que, inclusive, essa chave precisou ser virada na vida de muita gente e até em outros momentos também, como a pandemia, né? Como você falou, a maternidade é um momento crucial, né? Para muitas mulheres. Vira a chave de muita mulher. Vira a chave. E até a gente se reencontrar de novo, dá um trabalho, na verdade. E aí a pandemia também veio, virou a chave de muita gente. Então, muita gente procurando, buscando essa qualidade de vida. Mas a gente sabe que está nesse equilíbrio, né, de saúde, longevidade, bem-estar, é um pouco difícil diante da vida que todos nós levamos, independente da profissão, na verdade, independente das nossas áreas de atuações, parece que
tá uma sobrecarga coletiva. Então, eu queria até saber de você o que é que isso significa no dia a dia dentro do seu consultório. Como é que esses pacientes chegam até você, né? Tentando sempre buscar esse equilíbrio. Sim, na verdade, difícil é não ter uma pessoa que seja sobrecarregada, como você falou. Mas esse equilíbrio dentro do consultório, eu preciso conscientizar o paciente que ele pratique uma constância. Não é perfeição. A constância é melhor do que a perfeição. Às vezes acontece eu estou seguindo um plano alimentar, eu estou treinando direitinho, mas eu falhei aquele dia. Esquece o que você falhou. Sem radicalismo, não pratico radicalismo no meu consultório. Radicalismo, ele expulsa, ele espanta, ele assusta qualquer paciente que está buscando uma mudança de estilo de vida. Então, se você falhou um dia, esquece o que passou, tá sem jeito. Eu costumo usar muito essa frase, tá sem jeito. O que passou, esquece, vamos atrás do que dá para resolver. O que é que dá para resolver agora? Vamos voltar para o foco? Vamos tentar acertar mais e errar menos. Então, a constância e não a perfeição. Eu acho que o equilíbrio está nisso. Esquece o radicalismo, pratica a constância e não busca a perfeição, que vai ter resultado. Perfeita essa sua fala, doutora, porque assim, a gente analisa, e eu até tiro por mim também, quando a gente começa a falhar, a gente também, inclusive, se sente meio que fracassado e desiste da gente. Então, essa é a principal causa, talvez, de desistência, porque falhou um dia, falhou dois, e aí, desisto de mim. Acontece muito isso? Estão usando muito a frase, chutei o balde, né? Sim, chutei o balde, então, é conhecido. Chutar o balde acontece. O importante é não continuar chutando baldes. Resgatar o foco que você estava, lembrar que depende só de quem para essa transformação. Só depende da gente. A gente que quer essa transformação, então a gente precisa buscar. E hoje em dia, né, doutora, também muita gente associa essa questão do emagrecimento ao peso ali da balança. A gente sabe que a balança, ela diz muita coisa, mas também ela encobre muita coisa, né, digamos assim. Então, como é que você trabalha essa questão do emagrecimento de maneira responsável, de maneira sustentável? Acredito que também essa ansiedade das pessoas quando lhe procuram, né, depois de ter chutado tantos baldes, que é tudo para ontem, e tem todo um trabalho, inclusive, eu acredito, de acompanhamento mental também com essas pessoas, porque senão nada vai funcionar. O nutrólogo, ele não é só nutrólogo, ele é também um pouquinho de psicólogo. É importante conscientizar o paciente nesse processo de emagrecimento. Todo paciente que está na minha frente, principalmente o que quer emagrecimento, ele é ansioso, porque ele quer um resultado imediato. Alguns que já têm mais maturidade, não, mas a maioria sim. E é natural. Qualquer pessoa quer um resultado mais rápido. Deixa eu só lhe interromper rapidinho, mas assim, sempre é o quê? Para alguma festa, um casamento, um período do ano específico? O São João, é o Carnaval? Geralmente final de ano e Carnaval. Entendi. São as datas mais marcantes. Marcantes. Final de ano todo mundo quer estar bem para encontrar a família. Carnaval todo mundo quer estar bem, principalmente quem tá solteiro. Exatamente, quem tá solteiro, que vai pro carnaval para paquerar. Né? Exato, é bem isso. Mas eu falo, o meu jogo é muito aberto com todo paciente. Quem é meu paciente vai assistir, vai saber exatamente o que eu estou falando. É uma conversa olho no olho, uma conscientização, muito diálogo. Eu converso muito com meu paciente, principalmente na primeira consulta, de que sempre vai ser uma via de mão dupla. Nunca é só o trabalho que eu estou fazendo, as estratégias que eu estou propondo. Sempre é aqui no consultório, o que você está fazendo aqui, mas principalmente o que você vai fazer nos bastidores, que é treinar, se alimentar bem, é ter um sono reparador, fazer esse ajuste hormonal aqui comigo. Então, outra coisa que eu friso muito, eu não entrego um emagrecimento rápido. Por quê? Eu estaria sendo irresponsável dessa forma, em exagerar em doses de medicações, que são as medicações emagrecedoras, para emagrecer o paciente mais rápido, deixar ele satisfeito, porque quando ele sobe na balança está mais baixo, porém eu tirei toda a massa magra do paciente. Jamais eu faço isso, tá? Isso aí realmente trabalhar com responsabilidade, e eu costumo falar muito essa frase de o meu emagrecimento é com segurança. Eu vou estar te emagrecendo de forma saudável porque eu estou preservando teus músculos o máximo possível. Nem sempre a gente consegue, vai perder um pouquinho, mas aí não depende do que eu estou fazendo, depende também do que o paciente está fazendo nos bastidores. Mas o que depender de mim, eu vou estar emagrecendo o paciente de forma lenta, constante, com paciência. Eu sempre falo assim, eu olho no olho do paciente e falo, olha, o emagrecimento aqui é lento, mas ele é com segurança.
E o paciente que está comigo, ele está satisfeito, porque ele sabe exatamente, ele sente exatamente isso que eu falo. Isso não dá margem, por exemplo, assim, o mínimo possível de erros, não dá margem para voltar, digamos, ter um efeito rebote, né? É mais seguro. Dificulta, porque o efeito rebote também ele vem muito do que o paciente, a mudança de estilo de vida que ele adquiriu durante o emagrecimento, ele abandona tudo quando ele atinge a meta dele. Aí é impossível, em qualquer ser humano, não ter um reganho. Mas não foi o efeito rebote, porque parou uma medicação. Foi porque a mudança de vida, de estilo de vida dele voltou a ser o que era antes. Os erros retomaram. É basicamente isso. Doutora, eu tinha falado da balança e aqui vou voltar com a balança, porque inclusive até a própria balança em si, né? Ela é baratinha, ela vende em todo canto e eu conheço até pessoas que têm balança no banheiro, balança no quarto e cria até uma paranoia com essa questão de balança. Eu não gosto que o paciente fique se pesando. Então, como é essa relação com a balança física mesmo? Você exclui isso aí, dessa orientação para não estar se pesando na academia? Eu peço, casa. Sabe? Eu não proíbo nada. Eu oriento. O paciente ele é responsável pelas atitudes dele. Eu peço muito assim, não fica se pesando, até para não gerar essa ansiedade. Tem paciente que chega e faz, doutor, eu não aguentei, eu me pesei. Aí chega feliz e às vezes não chega tão feliz. Porque o que acontece? O que importa pra gente não é basicamente o peso, é a composição corporal. Quanto daquele peso o paciente tem de músculo, quanto ele tem de gordura. O meu acompanhamento, mês a mês, faço uma bioimpedância. Então, a bioimpedância me mostra com muita precisão o que o paciente perdeu de músculo, o que o paciente perdeu de gordura. E nem sempre o percentual de gordura corporal vai estar com o esperado. Mas eu preciso ver exatamente onde está falhando na bioimpedância. A balança não vai me mostrar isso. O meu parâmetro sempre vai ser a bioimpedância, que é a composição corporal. Doutora, em relação a essa questão dos implantes hormonais, dos tratamentos com injetáveis, a gente vê muita coisa na internet. Tem alguns profissionais de saúde também que falam sobre isso nas redes sociais, mas ainda existem muitas dúvidas, né? E quanto mais você procura, mais coisa você acha, você não sabe quem seguir, de maneira correta. Sim. Se aquilo ali vai valer para mim, como está valendo para fulano de tal. Isso. Então, tem muitas dúvidas sobre esses tratamentos, mas em que casos realmente é possível usar, né? Vai depender de cada paciente. Tem paciente que não, assim, que existe contraindicação. Como é que funciona? Existe contraindicação se for uso de hormônio. Terapias injetáveis, ela tem múltiplas finalidades. Eu tenho no meu consultório terapia injetável para tratar queda capilar, estimular crescimento, nutrição de fio. Eu tenho para saúde mental. Eu tenho para ativador metabólico, o paciente que está com metabolismo lento, precisa dar uma estimulada nesse metabolismo para queimar mais gordura. Eu tenho anti-inflamatórios e antioxidantes para tratamento de lipedema. Então, assim, são múltiplas indicações e maravilhosas. Pensa comigo, tudo que a gente faz uso de medicação via oral, a absorção, principalmente de um paciente que não tiver o intestino muito bem tratado, não vai ser uma boa absorção. Vai ser mínima absorção daquela medicação. Então, se via oral um paciente estiver tendo resultado, imagina injetável. Sempre vai ser superior ao tratamento via oral. Então, é um tratamento muito mais eficaz do que qualquer tratamento via oral. Então, terapia injetável, ela tem múltiplas indicações. Aí é um tratamento personalizado, de acordo com o que o paciente está se queixando. Então, o paciente senta comigo, qual é a sua principal queixa? Eu me apego à principal queixa do paciente. Baseado no que ele conversa comigo no consultório, falando sobre sono, sobre libido, sobre intestino, sobre a rotina do paciente, disposição, rotina de treino. Depois que eu faço um questionário imenso e eu entendo o que aquele paciente está fazendo certo, está fazendo errado, eu indico a terapia injetável. Sobre os implantes, tem implante que é hormonal e não hormonal. Tem um queridinho do consultório que ele não é hormônio, que é o NAD, NADH. O NAD, ele é um gerador de energia, ele gera energia diretamente na sua mitocôndria. Ele é antifadiga e ele ainda faz renovação celular. Então, tem eu nunca coloquei tanto implante de NAD como agora em janeiro. Como você falou, muita gente espera virar o ano para se cuidar mais. E é, de fato, isso. Mas o NAD, ele é maravilhoso, ele não é hormônio. Mas também tem implantes para uso de reposição hormonal, homens e mulheres. Eu atendo homens e mulheres. Meu público é mais feminino, mas eu também atendo homem. Então, os implantes hormonais são maravilhosos, porque ele vai estar liberando a droga de forma linear durante 6 meses, de forma segura. Você não precisa estar aplicando nada, está no seu corpo.
de forma segura, como eu falei, absorvível. Tem uma vida normal, consegue ter, se aplica, normal. treina, tudo Aplica normal. no consultório, eu peço para não treinar durante 5 dias, para não ter atrito onde fez a colocação do implante. Pode tomar banho normal, só peço 5 dias para não tomar banho de piscina ou de mar. Tranquilo, tranquilo. Todo mundo que fez uso de implante a primeira vez só volta no consultório para renovar depois de 6 meses. Não para de usar. E os resultados, né? Os depoimentos são os melhores Aí possíveis. tem alguns implantes, por exemplo, vou dar o maior exemplo que foi muita polêmica durante muito tempo e ainda é hoje em dia, que é a gestrinona, implante de gestrinona, que é hormônio, mas a gestrinona ela tem um grande benefício que é o ganho de massa magra. Só que ela não pode ser usada só com essa finalidade. O implante de gestrinona, que ficou conhecido como chip da beleza, erroneamente esse nome, ele só pode ser usado para patologias ginecológicas, entre elas mioma, adenomiose, endometriose, síndrome dos ovários policísticos, lipedema, que está um diagnóstico novo, um resultado incrível, e TDPM, que é a forma aguda da TPM. Então, ela tem indicações específicas, que são essas 6 patologias ginecológicas. Tem alguma a questão de contraindicação, né, em relação à idade? Por que é que eu estou perguntando isso? Por exemplo, eu já entrevistei aqui alguns cirurgiões plásticos e não tem mais idade. As pessoas, quanto mais novas, também já estão fazendo, né? Obviamente, tem algumas contraindicações muito pontuais, mas nessas questões, né? Você falou que atende mulher, que atende homem, mas tem um perfil mais específico em relação a essa questão dos implantes, dos injetáveis, uma idade mínima, ou o seu consultório, ele é mais variado, né? Ele é misto nesse sentido. E até complementando essa pergunta, se o principal objetivo, eu sei que tem as queixas, mas é sempre buscando a estética, ou não? Tem de tudo. Tem de tudo. Tem o paciente que me busca muito para emagrecimento. O meu público maior é mulher. É o público feminino 35 mais, que não busca só estética, hoje em dia busca muito longevidade. Doutor, eu vim aqui porque eu quero envelhecer bem, principalmente as 40 mais. É interessante isso. A gente tá entrando, né, nessa fase. Antigamente a gente tá entrando. Antigamente não era muito assim, era muito estética, estética, estética. Hoje tem muita gente que me procura e fala, eu quero envelhecer bem. Mas falando sobre, eu acho que a contraindicação do implante, tem algumas contraindicações. Eu, complementando a resposta anterior, que você me perguntou, eu não falei. Mas tem algumas contraindicações, sim. Paciente que já teve câncer, história pessoal de câncer, não é história familiar. Doenças hepáticas, doença sanguínea, quem tiver com hematócrito, tudo é avaliado com exame prévio, obviamente, com muita responsabilidade. Você passa toda essa checagem. Primeira consulta, eu já passo todos os exames, não é colocado nenhum implante sem antes fazer uma enorme investigação do organismo daquele paciente, do metabolismo, dos exames laboratoriais. Mas tem sim algumas contraindicações, essas que eu citei são algumas. Tem muita gente que chega no seu consultório que assim que já cometeu erros grotescos e você teve que reparar. A gente vê muito isso em algumas especialidades, eu não sei na nutrologia, porque assim, dermato eu escuto muito, assim, de gente que faz vários procedimentos, e aí, né, respeitando, como a gente até tem falado, algumas profissões, mas com profissionais que não tinham um RQE, alguns profissionais que não eram indicados, mas estavam até invadindo a área do outro, e tem muitos reparos de danos, isso para várias especialidades médicas, mas na nutrologia, principalmente com acesso hoje da internet, ChatGPT, tem muita coisa que você precisa reparar aí com esse paciente. Olha, muita coisa não, mas hoje o que mais chega para ter um ajuste é ajuste de dose de uso de medicação emagrecedora. Tem paciente que estava tomando só, eu até faço um apelo, que assim, a sua dose não serve para a dose, não é a mesma dose da sua amiga. O seu plano alimentar não vai servir para a sua amiga. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, tem que ter muita responsabilidade. Você está cuidando do seu corpo. O seu plano alimentar foi baseado no seu metabolismo, no seu objetivo. Então, vem uma amiga, eu quero tomar a mesma dose que você está tomando, eu quero seguir a mesma dieta. Não é assim que funciona. Então, acho que os maiores erros que eu preciso corrigir no consultório é ajuste de dose. Geralmente chegam com uma dose bem exagerada, porque estava usando por conta própria. E a indisposição,
perdendo músculo, aí eu tenho que fazer esse ajuste. Em relação, até puxando esse gancho, né, das canetas emagrecedoras, que a gente tá vendo aí muita coisa, inclusive algumas importadas, né, do Paraguai, que a gente não sabe a origem certa. Além disso, como você tinha falado, né, o paciente ele não procurar um profissional. Então, como é feita essas administrações? Também tem um momento exato até para se indicar esse tipo de tratamento, né? Não, agora a moda e a principal medicação que nós temos para emagrecimento é o Mounjaro, a tirzepatida. Mas ela tem as indicações não só para emagrecimento. O Mounjaro, ele pode ser usado também para um controle da sua fome em microdoses, para ter uma consciência do que você vai comer, qualificar a sua alimentação. Ele pode ser usado para tratamento da apneia do sono, para auxílio no tratamento do lipedema, eu faço uso e tenho resultados fantásticos. Então, assim, tudo precisa ser feito com o acompanhamento de um profissional responsável. Não é simplesmente comprar a caneta e fazer uso por conta própria. Não é assim que funciona. Tem alguns profissionais também que administram essas doses no consultório, né? E tem gente Sim, que já eu faço no você consultório. faz isso. Sim. Todo paciente que está em emagrecimento comigo, a administração é feita dentro do meu consultório. Até para ter semana. um controle maior também. Isso, semanal. Porque, assim, a vantagem do uso da tirzepatida, que é o frasco ampola, eu encontro a dose de cada paciente. Na farmácia, você vai comprar a dose engessada. A dose mínima é de 2,5, que vai progredir para 5, sobe de 2,5, 2,5. 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 e 15. Tem paciente que não sabe nem qual dose vai tomar. Eu vou comprar 7,5. Aí toma. Nunca tomou nada na vida para emagrecer. Aí fica uma semana morrendo, passando mal em cima da cama. E aí, no consultório, tem paciente que é tão sensível que eu começo com uma microdose, 1,25. Não senti nada, vamos progredir para 2,5. Então, é com segurança. Esse é o acompanhamento de perto, essa importância do acompanhamento semanal. Todo paciente que está comigo, o acompanhamento é semanal. A aplicação da dose semanal, progredindo de forma lenta e segura. Porque eu vou encontrar a dose daquele paciente. Aí, geralmente, fica um bom tempo mantendo aquela dose, até o corpo se acostumar, depois tem que progredir, é natural, mas isso de forma muito tranquila. E o paciente não precisa sofrer com esse processo. Doutora, tem algumas situações que o paciente, por exemplo, né, ele precisa de um acompanhamento, digamos, multiprofissional, né? Por exemplo, às vezes o médico geriatra, ele acompanha ali o cardiologista, outras especialidades que aquele paciente já necessita. Na nutrologia também acredito que ainda há muitos questionamentos em relação, por exemplo, ao nutricionista. Muitas vezes tem gente que diz, eu não vou mais para o nutricionista, eu vou agora para o nutrólogo. E aí, qual é a diferença básica entre esses dois? Excelente se pergunta. Um anula o outro, eles precisam caminhar juntos. Eles caminham juntos. O papel do nutricionista é passar o seu plano alimentar, baseado na sua taxa metabólica basal, que é o quanto você está gastando de caloria, e na recomendação de ingesta calórica diária, e baseado no seu objetivo. Você quer emagrecer, a sua dieta é essa. Você quer hipertrofiar, a sua dieta é aquela. Não é uma dieta só sempre. Depende do seu objetivo. Eles caminham juntos. O nutrólogo e o nutricionista caminham juntos. Sem um invadir o espaço do outro. Não passa o plano alimentar. Já aconteceu de chegar paciente no meu consultório e falar, eu achava que você passava dieta. Não é isso. O nutrólogo, ele faz ajuste de suplementação. É uma conscientização, acompanhamento de um emagrecimento, de melhora de uma performance, de reposição hormonal, melhorar a tua disposição, ajustar teu sono, entender como é o teu treino, como é a tua rotina, melhorar a tua qualidade de vida, toda baseada na suplementação, ajuste de vitaminas e minerais. Esse é o papel do nutrólogo. Que esse papel não é do nutricionista, né? Ele não pode fazer essas suplementações, não, né? De forma, assim. Até pode, o nutricionista até passa algumas suplementações, mas tem coisas que só o nutrólogo vai fazer e tem coisas que só o nutricionista vai fazer. Por exemplo, o plano alimentar é o nutricionista que faz. Tem alguns nutrólogos que até passam, mas eu não passo. Eu prefiro que o nutricionista faça essa parte. Em relação, doutora, a gente falou aqui no início, quer dizer, a gente está falando o tempo inteiro sobre longevidade, né? Até outro dia eu estava lendo um dado que em 2030, que é logo ali, né? A gente tem 2026, o Brasil, inclusive, ele vai chegar às taxas, os índices, né, de longevidade da população igual o da Europa. Isso significa dizer que a gente está vivendo muito mais
né? E esses dados aí vão alcançar em 2030 já, a mesma, quase uma paridade no Brasil, né? A gente está falando de um país continental, né? De diversidades culturais, também faixas etárias diferentes, realidades sociais também bem diferentes, mas hoje, até de uma maneira um pouco universal, digamos assim. Se você pudesse dar um conselho, né, para quem quer ter um envelhecimento, né, mais saudável. E isso começa lá atrás, né? Lá quando a gente está 18, 20 anos, o que é que a gente poderia fazer? Porque agora a gente está correndo atrás de ajustar o balde, né? Mas quem tem essa oportunidade? Trabalhar com a prevenção, não com Isso, reparo, né? isso. Quais são Se essas eu dicas, esses pudesse te conselhos? responder isso com uma coisa só, eu responderia assim: pratique musculação. O ser humano que pratica musculação, constrói músculos, ele vai envelhecer bem. Envelhecer com músculos é envelhecer conseguindo sentar, conseguindo brincar com teus netos, conseguindo carregar sozinho as tuas sacolas de mercado, menos dependente, com uma cognição melhor, uma memória melhor. Então, assim, se eu pudesse responder, se fosse para responder só isso, só com uma coisa só, era isso, musculação. Mas tem toda uma suplementação que também pode auxiliar. O uso de creatina, de ômega 3 para melhorar a saúde cardiovascular. Que mais? Fazer joguinho de memória para praticar, colocar o cérebro para pensar cada vez mais. Palavra cruzada. Eu tinha uma conhecida que ela fazia muito, ela era bem mais velha, ela fazia muito. Eu falei, mas por que a senhora faz tanto esse negócio? Isso aqui, minha filha, é para a minha memória nunca ficar parada. Eu quero envelhecer tendo memória. E de fato, é isso. Você vê que tem um pessoal que pratica muito em outros países sudoku. Já ouviu falar de sudoku? Não. Sudoku é como se fosse palavrinha cruzada, mas é numeração. É uma prática, eu não sei se é no Japão, acho que é no Japão, que é para não deixar o nosso cérebro parado. Sempre tá praticando. E é isso. Então, minha resposta nada mais é do que musculação para envelhecer bem. Uso de alguns ativos, o NAD, sensacional. É o queridinho do momento. É o queridinho do momento, é a coenzima é o ativo mais procurado do consultório, que é uma coenzima. Tem outras coisas também, como suplementação de Pepti Strong, creatina, HMB para uso de ganho de massa magra, que auxilia, mas musculação nada vai substituir. Eu sempre falo assim, o que são os bastidores, né? O que é o bastidor do paciente que está em tratamento? É dormir muito bem, ter um sono reparador, é se alimentar de forma adequada, de acordo com o seu objetivo, treinar bem, não é treinar fofo. O treino fofo, ele não vai te dar músculo. Você vai estar perdendo seu tempo na academia. É um treino que quebre suas fibras, que te cause um desconforto, porque aí sim é um bom treino. E ajuste hormonal. Perfeito. Então, seria digamos assim, quase que o combo perfeito, que seria até, inclusive, minha próxima pergunta, que é falar como conciliar esses resultados todos, né? E sem colocar o corpo em risco, porque o que a gente vê aí, né? Inclusive, muito desserviço em relação até à vacina, porque muitos jovens, muitas pessoas novas morrendo, né? Infarto, enfim, vários problemas. E aí tudo o povo associa a vacina, aquilo outro, questões políticas, enfim. Mas se você for, de fato, analisar friamente e racionalmente o que está por trás de cada pessoa daquela, não é uma coincidência. Talvez, eu acredito que esteja até tendo algum distúrbio aí coletivo de todo mundo da noite para o dia virar um atleta. Tudo bem que, graças a Deus, onde a gente mora favorece isso, né? Demais. Uma orla democrática que todo mundo pode correr, fazer uma bike. Mas pessoas que enfrentam um triatlo, enfrentam ali sem fazer um check-up geral. Isso é muito perigoso, né? Demais. Demais. Você garantir que não vai acontecer nada com você, ninguém pode garantir, porque nosso corpo é uma caixinha de surpresa. Mas você trabalhar numa prevenção e numa consciência que você precisa ter esse cuidado, é preciso ter um acompanhamento com uma pessoa especializada naquilo. Então, realmente é necessário. Você precisa, toda pessoa que, ou seja emagrecimento, ou performance, ou reposição hormonal, é necessário um acompanhamento. A solicitação de exames com frequência para saber se o que você está usando está fazendo alteração em alguma coisa no teu corpo. É muita responsabilidade. Em relação, doutora, em relação à questão da mentalidade, né? Mudança de mentalidade. Você falou isso no início do nosso bate-papo. Infelizmente, a gente está se dirigindo para o fim. Eu ainda tenho 2 perguntas para fazer, essa é uma delas. Mas eu acredito que a grande virada aí está nessa virada de chave, né? Porque mudança de estilo de vida.
é complicado você receber esse paciente e ter todo um trabalho, né? Que você estudou para isso, mas precisa desse apoio mútuo também, né? Precisa da consciência. É muito diálogo com o paciente, para ele entender que não vai ser milagre. A medicação não vai fazer milagre, que ele precisa fazer o papel dele. Tem dia que eu treino sem vontade. A gente não faz só o que a gente gosta, a gente tem que fazer o que precisa ser feito e ninguém vai fazer por você. Você precisa levantar da cama cedo, você precisa escolher levantar da cama cedo para ir treinar, ou qualquer horário, mas eu digo cedo porque é o meu horário. A rotina, você precisa ter né? uma rotina, você precisa se conscientizar que você precisa se alimentar bem. Como é que você quer envelhecer? E o que é que você precisa para envelhecer da forma que você quer? Então, a mudança do estilo de vida é o principal. É o principal. É ter a consciência de que se você não mudar, nada vai servir. Você vai estar investindo ali em consulta, em medicação, mas você não está fazendo seu papel. E quanto é que vale a tua saúde? E muitas vezes até um investimento um pouco até caro, né? Sim, e muita gente sim. joga o tratamento muitas vezes pelo ralo. Quando não culpa o profissional, né? Quando não Que culpa. acontece também. Acontece isso. Acontece porque o paciente não quer assumir a responsabilidade de que ele falhou. Tem gente que não tem essa consciência da autorresponsabilidade e sempre quer culpar alguém por uma falha dele. E até essa questão da comparação. Muita gente também lhe procura e, assim, ou vê alguma coisa na internet e faz, eu quero esse resultado. Eu vi essa pessoa, estava assim, ficou assim. É muito individual, né, tudo isso. É muito individual. Isso não acontece muito de comparação a algo da internet. Acontece muito de comparação de, fulano veio aqui, eu gostei muito do resultado, eu quero também. Isso acontece. Acontece. De internet ainda não aconteceu muito, não, mas eu vi, tá muito bem, tá com corpão massa, eu quero também, aconteceu já. Em relação aos profissionais de educação física, também tem, você já falou aqui em alguns momentos, né, mas também tem esse acompanhamento bem próximo junto com eles também. Sim. Se o paciente tiver condições, porque a gente tem que falar, existe todo um investimento por trás disso. Se ele tiver condições de ter um treinador, é maravilhoso para o acompanhamento, porque o treinador vai estar pegando no pé dele, vai estar fazendo um treino que não é fofo, que é o que eu falei, é um treino de força com progressão de carga, porque o treino, para ele ter um resultado, você precisa progredir. Tem pacientes que passam meses treinando só naquela mesma carga e não sai do canto. Então, quando eu tento achar o erro, o que está acontecendo? Dormir, você já está dormindo bem. Comer, você me diz que está comendo bem, que eu não estou lá para ver, mas você está falando, ok. Então, você não está treinando direito. Você consegue identificar imediatamente, vai por essas questões todas. Assim, na bioimpedância, ela já vai me mostrar se o paciente está com pouco músculo, se está com músculo adequado, se está com muita gordura. A composição corporal já me fala muita coisa, mas aí eu tenho um feeling para saber se o paciente ele está fazendo o papel dele direito. Isso no acompanhamento, tá? Óbvio, na primeira consulta não tem como, mas no acompanhamento, aí eu vou puxando um pouquinho, aí eu começo a entender, não tá treinando muito bem, não tá fazendo cardio, a gente precisa fazer 150 minutos de aeróbico por semana, dividindo isso por 5 dias na semana, 30 minutos de aeróbico por dia, de segunda a sexta. Ou então você divide de segunda a domingo, se você quiser. Mas é necessário, então, para ter o resultado, a gente também tem que sair da zona de conforto. Senão não tem resultado. Então, gente, vocês que estão nos assistindo puderam observar, né? O nutrólogo ele é um profissional muito completo, né? Parece que ele faz o raio-x geral. Cuida de bastante coisa. É sono, é libido, que é uma queixa de muitas mulheres. E aí, muita coisa, até aproveitando isso tudo tem tratamento, que eu falei, né, doutora? Tem tratamento, mas aproveitando esse ganchinho da libido de mulher é multifatorial, né? A mulher, o homem não. O homem sempre ele tá disposto, ele quer namorar. A mulher não. A libido da mulher começa no bom dia que ela recebeu do marido de manhã. Tô errada? Verdade. Não tô errada. E nós somos muito sobrecarregadas. Tem mulher que chega no consultório e fala assim, eu tô com algum problema. Eu não me identifico mais. Eu não tenho mais vontade de fazer nada. E aí, às vezes, não é nada no exame. Todos os exames normais, a mulher está maravilhosa, mas a mulher está sobrecarregada. A gente estava até falando sobre essa sobrecarga antes daqui de começar.
Isso é natural. Hoje em dia, toda mulher que trabalha é equilibrando o prato o tempo inteiro. A gente chega em casa para descansar, mas tem que arrumar a casa, tem que arrumar a mochila de filho, tem que dar atenção pro filho. E se cobra porque tá faltando alguma coisa na casa, tem que dar atenção pro marido, tem que namorar. É muita coisa. É muita informação, então a gente não dá conta de tudo. E às vezes não é isso. Às vezes é só exaustão física e mental. E é importante aqui só reforçar essa questão também do papel, até falei nos bastidores, da questão da a mulher, ela é mais consciente em relação a cuidar do corpo do que o homem, né? Sempre foi. E aí ela já tem aquela médica dela, ginecologista, que identifica muita coisa também nos exames, mas também o papel do nutrólogo junto com a ginecologista é muito importante, principalmente para essas mulheres, né? Que estão entrando aí na menopausa, enfim. É super importante, né, doutora? Eu faço muita reposição hormonal, né? Mulheres que já vem, assim, eu preciso dos exames que a ginecologista faz, então acaba que é como nutricionista, é um trabalho em conjunto. Então, um precisa do outro. Tem profissionais que a gente precisa para complementar o tratamento, principalmente a da reposição hormonal ligada à ginecologia. Doutora, olha, muito obrigada, mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está... Começamos o ano, e independente de se esse podcast ele fosse no meio do ano, no final do ano, nunca é tarde, né? Qualquer hora é a hora para recomeçar. Isso. Mas para quem está pensando aí em cuidar da saúde, do corpo e tudo isso reflete no emocional, como você falou, mas qual seria o primeiro passo agora? Qual seria o ideal? E juntando aí esse gancho, aonde ele encontrar, né? Então, eu costumo usar uma frase que eu coloco muito no meu Instagram, que é: ser saudável é uma escolha. Então, o que depende da gente, por que a gente não vai conseguir se só depende da gente? Não, o que eu quero para minha vida não depende de você, não depende de ninguém aqui, só de mim. Por que eu não vou conseguir? Então, o primeiro passo é decidir saúde, escolher saúde, escolher ser saudável. Você escolhendo, aí você vai procurar um profissional. Mas você precisa primeiro querer. Tomar essa decisão. Tomar a decisão. Então, decida, escolha ser saudável. É uma escolha. Escolha saúde, escolha ser saudável. Doutora, onde ele achar? E suas redes sociais também. Minha rede social, @dra.cintia, com TH, Feijó. Meu consultório fica no Outplex, sala 301. Tá lá o meu link no Instagram. Quem quiser, vai ser um prazer cuidar de qualquer pessoa que chega lá. Eu amo transformar. Viver a transformação do paciente é muito enriquecedor para mim. E assim, não tem um paciente que chega ali no consultório que não fique em acompanhamento, que não crie um laço comigo. É uma conexão muito forte. De troca, de dia a dia, de problema, de tudo. É uma conexão que acaba muitas vezes virando amizade. Doutora, muito obrigada. Foi um podcast super rico. Eu aprendi muito. Vou lhe procurar também, porque igual a mim... Vai ser um prazer cuidar de você. Tenho certeza que muitas mulheres, assim, se identificaram. Também estou entrando aí na casa dos 40, multifunção. Estamos. Filho, tudo isso. E é o normal, né? É o que a maioria das mulheres hoje passa. Então, parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. pela sua atuação. A gente foi muito feliz em trazer você aqui para estar compartilhando de maneira muito generosa tudo que aprendeu. Sim. E a Dr. Play sempre estará de portas abertas quando quiser vir gravar e levar seu conhecimento para quem precisa. Eu estou à disposição para qualquer esclarecimento dos pacientes também que assistirem. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Adorei. Também adorei. Muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Até semana que vem com mais um Dr. Play Podcast.